O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. E quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos vivendo, não é, a primeira semana do tempo da Quaresma, e hoje o profeta Ezequiel, ele nos lembra de um Deus de infinita bondade, de infinita misericórdia. Por isso ele coloca assim: se o ímpio se arrepender de todos os pecados cometidos e guardar todas as minhas leis, praticar o direito e a justiça, ele viverá e com certeza não morrerá. E nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra ele, porque ele vai viver por causa da justiça que praticou. Então, esse tempo para nós da Quaresma é exatamente um tempo propício para que nós possamos arrepender de todos os pecados e guardar, portanto, todas as leis, praticando o direito, a justiça, para que então assim nós possamos viver e não morrer. Então o grande projeto de Deus, o plano de Deus, não é a morte do pecador, mas é a sua conversão, é a sua vida. Então esse tempo para nós é exatamente o tempo de nós arrepender dos pecados. É tempo de nós nos aproximarmos mais de Deus, para que assim nós possamos ter a vida. Deus não quer a morte do pecador, mas que ele viva, que ele tenha vida. Assim já falava Santo Irineu, não é? Que a glória de Deus não é a condenação, não é, do pecador, mas é exatamente a sua conversão, né? Portanto, a vida, não a morte, né? E depois nós vemos no Evangelho de hoje, onde Jesus nos coloca, não é, o primeiro versículo desta leitura de hoje, dizendo que se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Olha ali, se a vossa justiça não for maior do que a justiça dos mestres da lei, não entrarão no reino dos céus, né? Então,
Porque os mestres da lei, eles se limitavam a praticar aquilo que estava escrito tão somente. Obedecer a lei pela lei. Né? Portanto, numa linha vertical, o importante é eu obedecer a Deus, mas a horizontalidade, ou seja, a vida, o relacionamento fraterno, era, portanto, esquecido. Né? Então nós vamos obedecer a lei, mas vamos não levar em consideração a prática da justiça, o direito, as pessoas dos pobres, dos humildes, deixemos de lado. Né? Então eles imaginavam que a garantia da salvação estava exatamente no cumprimento do preceito. Então, cumprir o preceito, cumprir aquilo que a lei ordena e depois pratica a justiça ou o pecado que quiser. Então, por isso que Jesus hoje diz aos seus próprios discípulos: se a vossa justiça não for maior do que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, não entrarão no reino dos céus. Por isso não basta ficarmos no limite da lei e achar que a nossa salvação está garantida. A nossa lei, a justiça, tem que ser maior. Isto é, nós temos que exceder na capacidade de amar, na capacidade de servir, na capacidade de perdoar. Né? Então esse é o sentido, a justiça maior. Então ela vai além do cumprimento da lei. Então a caridade fraterna, o amor fraterno. Né? E depois ele enumera aqui alguns dos mandamentos. Né? Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não matarás. Então esse é o quinto mandamento da lei de Deus. Né? O quinto mandamento é exatamente o centro de todo o decálogo, o quinto mandamento: não matar. Nós nunca matamos ninguém, graças a Deus, né? Nunca usamos de violência contra ninguém, mas podemos matar alguém pela língua, pela difamação. Podemos matar. Quantas pessoas nós matamos? Quando nós não reconhecemos nela a dignidade de pessoa humana, dignas, portanto, de respeito, de amor, por pior que ela seja, mesmo assim, nós temos que amar e nós temos que respeitar. Então, o não matar aqui não significa tão somente matar alguém aí com uma arma branca ou com uma arma de fogo, não é só isso. Nós podemos não fazer isso, mas matar as pessoas de muitas maneiras. Né? E por isso o texto diz: quem matar será condenado pelo tribunal. Né? Então, a nossa grande, não é, poderíamos dizer, preocupação deverá ser exatamente isto: preservar a vida. Quando se diz não matar, significa respeite a vida, valorize a vida, porque foi para isso que Deus enviou Jesus ao mundo. Nos diz João capítulo 10, versículo 10: eu vim para que todos tenham a vida e a tenham em plenitude. Então aqui se condensa, poderíamos dizer assim, não é, a razão, não é, de ser da vinda de Jesus, portanto, ao mundo, não para condenar, mas exatamente para salvar, recuperar o que está perdido. Eu não vim por causa dos justos ou dos santos, mas vim exatamente por causa do pecador. Né? Então, a vida deverá sobrepor a toda e qualquer situação humana. Primeiro a vida, né? Depois o respeito, quando ele diz: olha, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado pelo fogo do inferno. São maneiras de dizer, mas na verdade quer dizer que nós temos que praticar a justiça
e respeitar a pessoa humana, que é a imagem e semelhança de Deus. Então, a grande ofensa que nós fazemos a Deus é exatamente essa, é quando nós denegrimos a imagem de Deus presente nas suas criaturas. Então essa é a ofensa que nós podemos atingir o coração de Deus. Ofender a Deus, ofendendo o irmão, não respeitando a sua imagem que está presente na pessoa de cada irmão, né? E depois ele vai dizer, né, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e no caminho lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, ou você contra ele, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, senão a tua oferta se tornará inútil. Então, reconciliar com o seu irmão, para que a tua oferta seja uma oferta agradável. O teu jejum, a tua penitência, a tua oração, seja agradável a Deus, como já nos apontava o profeta Isaías, né? Qual é o jejum agradável a Deus? É exatamente romper com as cadeias injustas, romper com tudo aquilo que não leva à vida, com tudo aquilo que não contempla a vida, a dignidade da vida humana. Então, o jejum agradável a Deus, a penitência agradável a Deus, é exatamente a prática da justiça, né? Então, a oferta, né? Levar a oferta, mas com o coração ferido, machucado, encolerizado, então, não é uma oferta agradável a Deus. Deixa a tua oferta aí, primeiro vá reconciliar-te com Ele, e depois traga a sua oferta, né? Então, peçamos a Deus que possamos viver bem, né, esse período quaresmal, sempre aberto também ao diálogo. O texto fala, procure reconciliar-te com teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Então, essa reconciliação se faz por meio do diálogo, por meio do respeito, né? Então, veja aí a campanha da fraternidade, né? O diálogo, um compromisso de amor, o diálogo, né? Então, não há nada que não se resolva quando está presente o diálogo, a capacidade de dialogar, a capacidade de ouvir, a capacidade da compreensão. Então, isso é muito importante, né? E então, que nós estejamos abertos sempre para o diálogo com o diferente, o diálogo com aqueles que muitas vezes têm uma postura diferentemente de nós, da nossa, né? Então, está sempre aberto ao diálogo, para o entendimento, né? Formando, portanto, a comunhão, reconciliando com o adversário, aquilo que nós consideramos adversário. Por quê? Porque Cristo fez isso, né? Ele reconciliou o mundo, não é? Derrubando o muro de separação que dividiam. Agora há um só povo, há uma só, portanto, comunhão, não é? E, então é preciso romper, não é, com as diferenças, não é, para haver a reconciliação, para haver a comunhão, para acontecer a paz, não é? Como nos fala aí também a campanha da fraternidade, não é? Do que era dividido, ele fez uma unidade, né? Ele fez a comunhão, ele fez a unidade, né? Por quê? A união fortalece o todo, né? E a divisão empobrece, enfraquece. Então, quanto mais unidos formos, tanto mais forças também nós teremos para lutar, para vencer o inimigo. Olha aí, Jesus superou a tentação, não é, lá no deserto, como vimos no domingo passado.
Então, uma das formas de nós superarmos também a tentação é exatamente essa, é estarmos unidos, porque aí nós somos mais fortes. E sendo mais fortes, nós venceremos as tentações, né? E nesse final de semana, possivelmente nós não teremos a nossa missa presencial, né? Dado aí toda a situação da pandemia que vem se agravando a cada dia. Mas é o evangelho da transfiguração do Senhor. Jesus que se transfigurou lá no alto da montanha sagrada. Transfigurar, mudar de figura. Então esse também é um desafio para nós, não é? Nos transfigurarmos, não é? Durante esse período quaresmal. Mudar de figura, mudar de vida, não é? Jesus se transfigurou lá na montanha sagrada, né? Para mostrar que também nós passamos por muitos sofrimentos, por muitas limitações humanas, mas a glória triunfará. A grande tentação de Pedro foi exatamente de querer construir uma tenda para ficar lá no alto da montanha. E não é o momento de construir tendas para ali se estabelecer, mas é o momento de nos abastecermos de Deus para viver a dimensão missionária, não é? Para ser discípulos e missionários. Então a transfiguração de Jesus no Monte Tabor deve ser para nós uma motivação para que nós possamos também superar as nossas limitações, superar as cruzes que muitas vezes estão presentes na nossa vida, como é de fato essa realidade, não é, que nós estamos vivendo hoje, não é? Então essa transfiguração ou essa glória, ela só acontecerá na paixão, morte e ressurreição. Então ela não vai acontecer se nós quisermos construir uma tenda e nos abrigarmos ali. Mas talvez seja um momento de desmontar essa tenda para exercer a missionariedade, né? Escutando aquilo que Jesus tem a nos dizer. No final do Evangelho, no domingo, vai dizer exatamente isso, né? Escutai o que Ele diz, porque Deus revela o seu amor, Deus revela a sua plenitude na pessoa do seu Filho amado. Este é o meu Filho muito amado, em quem eu pus o meu bem querer. Escutai, né? Então, quando se escuta Jesus, nós abraçamos a cruz, porque sabemos que da cruz brota a vida, da cruz brota a esperança.